Estamos em Efésios. Semana passada vocês estiveram com Gálatas e o Matt Edgard, nosso irmão norte-americano, esteve aí. Eu sei que ele passou quase um estudo teológico aí sobre Gálatas, um panorama bem detalhado sobre Gálatas. Eu tenho certeza que você pode aprender algumas coisas a respeito de Gálatas. E hoje nós estamos entrando num livro muito querido, muito querido. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, toda a Bíblia ela é a palavra de Deus, Velho e Novo Testamento, útil para nos ensinar, nos corrigir e todas as outras coisas. Mas é interessante como muitas pessoas decoram, memorizam versículos aqui em Efésios. Efésios, de fato, tem algumas passagens bíblicas que são fundamentais e teológicas. Um dos livros mais teológicos que nós temos, epístolas de Paulo mais teológicas, é Efésios. Traz alguns conceitos muito interessantes, conceitos esses que infelizmente nós não vamos poder nos aprofundar porque são conceitos um tanto profundos. Mas nós vamos tentar dar uma olhada panorâmica no livro de Efésios, na epístola de Efésios, e tentar ver algumas coisas nesse livro. Nós vamos tomar uma linha, vamos pegar uma linha de Paulo. Então Paulo, ele tinha um objetivo. O autor sempre tem um objetivo, queridos. É importante lembrar isso. Ninguém escreve uma carta sem objetivo. Ninguém escreve uma carta sem objetivo. Ninguém simplesmente sai escrevendo pensando, pode sair isso, pode sair aquilo, eu estou escrevendo aleatoriamente, as pessoas interpretem o que ela quiser. Não é assim que funciona. Se eu for escrever uma carta, se eu for escrever um e-mail, escrever dessa forma, eu garanto para você que você não vai entender nada, ou você vai entender muita coisa, mais do que eu deveria. Quando você escreve algo para alguém, você tem um objetivo, passar aquele objetivo para aquela pessoa. Quando Paulo escreveu essa carta, mais ou menos a 60, 62 depois de Cristo, para a igreja de Éfeso, ele tinha um objetivo. E o objetivo era trazer esses irmãos para um amadurecimento cristão. O objetivo de Paulo é escrever a igreja de Éfeso, e não necessariamente a igreja, ou uma igreja de Éfeso. Dizem que essa era uma carta circular para as igrejas da Ásia Menor. E simplesmente você tem aqui Éfeso como o princípio, lá no primeiro versículo, ele já coloca que vivem em Éfeso, né, os irmãos que vivem em Éfeso, porque essa carta foi primeiro para Éfeso. A primeira igreja a receber essa carta foi Éfeso. Bom, se foi diretamente escrita para Éfeso, para essa igreja de Éfeso, para as igrejas de Éfeso, ou se foi uma carta escrita para a Ásia Menor, o que nós sabemos é que é uma carta que foi escrita para todos aqueles que querem conhecer um pouco mais a palavra de Deus, porque Deus simplesmente expandiu o negócio e agora todo mundo tem essa carta como algo que deve estudar, que deve aprofundar, porque ela pode mudar a nossa vida. Paulo escreveu essa carta, só para você entender um pouco do contexto, essa é uma das epístolas que ela é chamada Epístola da Prisão, porque foi uma das cartas que Paulo escreveu enquanto ele estava preso em Roma. Ali, encarcerado, preso, Paulo então se lembra de várias coisas ali que ele está ouvindo, que está chegando à sua memória, enfim, que as pessoas vêm contar a respeito da igreja de Éfeso. Então ele escreve essa carta para essa igreja da prisão. É interessante quando nós pensamos da prisão, porque foi um dos momentos difíceis para Paulo. E na próxima carta aos Filipenses, nós vamos ver como é que Paulo consegue encontrar alegria, mesmo em meio à prisão, né? Mesmo em meio a uma situação tão difícil. E Paulo, então, ele começa a escrever nessa carta por que essas pessoas deveriam amadurecer. E a única forma da pessoa amadurecer, queridos, é a pessoa entender o que é tudo isso. Nós nos convertemos. Que bênção! Todo mundo aqui lembra da sua conversão? Quem não lembra da sua conversão? Só me converti. Só sei que estou na igreja. Alguém aqui só lembra só que está na igreja, não lembra da sua conversão? Só se converteu, você se lembra que de repente, tumba, se viu aqui, crente, não aqui, mas na igreja de Jesus, crente. Nem lembro. Foi muito um processo natural. Mas, de repente não, você aceitou a Cristo, você sabe disso, assim como cada um aqui passou por uma experiência. Legal.
Vande, já que você levantou a mão e você agiu com simpatia respondendo a minha pergunta, quando você, então, já sabendo que era uma cristã, você todos os dias se olha no espelho, como toda mulher talvez deve se olhar várias vezes no espelho, mas você olhou no espelho, alguma coisa diferente quando você se converteu? Assim, você é convertida, tal, já foi não convertida quando criança, bem criança, teve um momento em que você entendeu tudo isso. Agora, você sente alguma diferença? Você olha e fala, estou olhando, fisicamente, alguma diferença fisicamente? Agora, depois do processo... Sim, hoje, por causa de um processo que você passou. Mas na época eu não tinha essa, o que era essa conversão. Eu acho que não deu, assim, eu não consegui sentir realmente o real do que eu estava fazendo naquele momento. E olha só, Vande, a maioria de nós, aceitamos a Cristo. E quando aceitamos a Cristo, nós olhamos no espelho. Sabe o que nós vemos no espelho quando nós aceitamos a Cristo? A gente. Não é isso? Eu continuo vendo o meu corpo caído, eu continuo vendo alguns cabelos a menos na minha cabeça, eu continuo vendo as mesmas coisas. Tudo bem, Jeff, você concorda comigo, né? Zero cabelo. Você continua vendo as mesmas coisas, uma ruga que aparece. Mas por que aparece? Eu não sou uma nova criatura? Eu continuo vendo algumas espinhas, eu continuo vendo cravos, olha só! Como é então que eu sei que eu sou uma nova criatura? Porque Paulo está tentando mostrar para essa igreja, da Ásia Menor, ou de Éfeso, seja lá qual for, que eles são uma nova criatura, mas quando eles olham o seu reflexo palpável, físico, é o que eles veem a mesma coisa. As atitudes são diferentes, as ações são diferentes, os pensamentos são diferentes, as ideias, os objetivos são diferentes, mas fisicamente o que você olha é exatamente igual. Duas coisas podem nos dizer que nós somos uma nova criatura, porque, irmãos, e nós vamos ver aqui em Efésios, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Algo transcendental acontece quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Nós simplesmente mudamos a nossa natureza. Nós ganhamos uma nova natureza espiritual. Nós mudamos e ganhamos uma condição espiritual que excede qualquer pensamento humano, porque nós compartilhamos com Deus da natureza divina. Nós somos tirados de criaturas, porque todos nós somos criaturas. Minha avó dizia, todo mundo é filho de Deus, Deninho. Não são todos filhos de Deus. Esse é um jeito romântico de olhar a humanidade. A humanidade toda é filha de Deus. Não se preocupa, somos todos filhos. Não somos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Nós fomos adotados como filhos de Deus. Então, e tudo isso acontece quando nós aceitamos a Cristo. Mas quando eu olho no espelho, fisicamente, o que o espelho físico, material, carnal me mostra, é só o Denis. E nós precisamos entender, porque isso pode trazer maturidade para as nossas vidas. E Paulo queria que os cristãos de Éfeso entendessem essa profundidade, entendessem esse mistério, entendessem isso que acontece na vida de todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Duas coisas podem te fazer entender. A primeira, a Bíblia. A autoridade de Deus. A Bíblia diz que você é uma nova criatura. A Bíblia diz que você nasceu de novo. A Bíblia diz que você deixou de ser uma criatura e agora é um filho. A Bíblia diz que você é cordeiro com Cristo. A Bíblia diz. E a Bíblia tem autoridade. Então, na autoridade da Bíblia, eu consigo crer que eu sou uma nova criatura. Glória a Deus! Mas eu preciso de mais um fator. Eu preciso de fé. Porque se eu não tiver fé, não adianta a Bíblia dizer. A Bíblia pode dizer o que ela quiser. Se eu não acreditar no que a Bíblia diz, não adianta absolutamente nada. Irmãos, nós precisamos ter fé em várias coisas. Olha só, se você tiver fé em você mesmo, você já é capaz de ir muito além. Fé em si mesmo. Nem estou falando da Bíblia, nem estou nem tocando na Bíblia. Nós temos um irmão aqui que está um pouco mais careca hoje. Você teve fé que ia passar lá no vestibular? Foi, estudou, passou. Passou onde?
passou no Mackenzie e outros mais. Olha, a mãe fica até ali, né? Olha só, com fé. Agora, se ele não tivesse acreditado, falou, não vou, não vai. Não, você estudou, não vou, não vai, mãe, não vai. Não vai, não tem jeito. Tem um filme chamado Mãos, como é que é? Mãos Perfeitas, Mãos Maravilhosas, não lembro agora o nome do filme, mas é um filme de um cirurgião, um neurocirurgião, o primeiro neurocirurgião que separou os gêmeos siameses ligados pelo cérebro. E ele, durante a sua infância, ele dizia, não, eu sou burro, mãe, eu sou burro, eu não consigo. E a mãe falava, você pode mais do que a sua cabeça diz que não. Você pode, aquilo foi entrando no coração dele, ele se transformou nada mais, nada menos do que um dos maiores cirurgiões, neurocirurgiões que se tem notícia. Você pode, se você tem fé. Sabe, quando você acredita em você mesmo, você faz coisas que a sua cabeça, algumas vezes até, sua cabeça diz que sim, até o seu corpo diz que não. Eu já contei aqui há 3 semanas atrás, mas, por exemplo, nós estávamos lá no acampamento, eu vou ter que citar de novo, Leonardo, faz parte das minhas ilustrações, mas nós estávamos lá no acampamento, isso vai ficar um fato para mim inteiro, cara, eu vou contar isso o ano inteiro, desculpa. Nós estávamos lá no acampamento, e nós estávamos jogando futebol americano. Eu tenho 38 anos de idade. 38? 39? Gente, eu nem sei mais quantos anos eu tenho. 75, vou fazer 39 agora, em outubro. Tá vendo só? A cabeça já era, já não funciona mais. Já não tem mais jeito. 38 anos de idade, vida sedentária, e olha tudo aquilo. Nós estávamos jogando futebol americano, eu estava na defesa e aquele jovem garoto de quantos anos? 18? Estava no ataque, jovem atleta, vive pulando para lá e para cá e tal. E ele pegou a bola e ele olhou para mim com um olhar de... Quando eu era defensor do tio, coitado do tio, né? Meu corpo dizia, não faz isso, não faz. Você não pode, mas a minha cabeça dizia, você pode. E aí, minha cabeça disse que pode. Gente, quando você tem fé em alguma coisa, você consegue. Eu saí correndo atrás daquele menino, e quando eu vi que eu não ia conseguir, eu me lancei, eu já contei isso aqui, eu consegui pegá-lo no ar. Quando eu peguei no ar e eu fui caindo, eu já pensei, eu caí, joelho no chão, meus braços, eu não consigo dormir desse lado, porque foi o braço que eu estiquei, deve ter dado uma distensão, olha, tudo isso para nada. Mas a questão mas eu peguei. Sua cabeça muitas vezes diz que você pode, ainda que o seu corpo diz que não, e você, só que se você acreditar, se você tiver fé, você consegue. É incrível, gente. Basta ter fé em você mesmo. Olha, eu nem estou falando da Bíblia, eu estou falando de uma coisa que qualquer um ensina, que qualquer um fala, que se você acreditar que você pode, se você acreditar que você consegue, você consegue. O que dizer, então, se você acreditar naquilo que Deus diz a seu respeito? Se acreditar naquilo que você pensa de você, daquilo que as pessoas esperam de você, pode te levar a fazer coisas que você não imaginava que poderia. O que é que você pode fazer? O que é que você pode se tornar se você acreditar e ter fé naquilo que Deus pensa de você? Você já imaginou? Você pode mudar o mundo. Você pode mudar o mundo. E é isso que Paulo está tentando passar para essa igreja. Ele está tentando passar para essa igreja, que essa igreja agora tem um poder, que essas pessoas receberam algo que é tão grande, que difere elas de todas as outras pessoas. E Paulo começa já, logo depois da sua saudação, Paulo já começa mostrando a diferença. Olha só, versículo 3, vamos ler alguns versículos aqui para pegarmos o sentido. Vamos lá, versículo 3 primeiro. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele,
para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Só até aqui. Olha só, Deus, Ele simplesmente começa já mostrando que você é completamente diferente da maioria das pessoas que você conhece que não tem Cristo, ou que pelo menos você é diferente do que você era antes de conhecê-lo. Porque em Cristo Jesus, de cara, você tem toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Interessante que Ele não está tirando as bênçãos materiais, mas é como se Paulo estivesse dizendo: olha, as bênçãos que eu estou passando para vocês são tão superiores às bênçãos materiais. As bênçãos que eu estou passando para vocês, elas englobam não só os bens materiais, mas as bênçãos que podem te levar a uma atmosfera transcendental. Ela foge daquilo que você vê e ela vai a lugares que você sequer enxerga. Nós temos em Cristo Jesus todas as bênçãos das regiões celestes, todas. E quais são essas bênçãos? As bênçãos de terem sido escolhidos por Deus. Não apenas isso, a bênção de ter sido colocado como filho de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, por mais que um homem busque riqueza, porque infelizmente sempre se bate na questão da riqueza, parece que a riqueza é sempre uma questão que todos buscam, todos querem, riqueza, 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 mas por mais rico que um homem seja, ele jamais vai ser como um filho de Deus. Quando eu digo filho de Deus, com todas as coisas que diz respeito a ser um filho de Deus, porque nenhum dinheiro pode comprar essa condição. A condição de filhos de Deus só pode ser dada através do sangue do Cordeiro. Nós em Cristo Jesus temos uma bênção tão maravilhosa que dinheiro nenhum pode comprar, que trabalho nenhum pode ganhar, que merecimento nenhum pode alcançar. Somente Cristo pode nos dar. Não existe uma bênção maior do que essa. Nós fomos colocados como quem é agradável a Deus, aqueles do qual Deus, por causa da sua justiça, derramava a ira dele sobre as pessoas, sobre nós inclusive. Fomos transformados em pessoas agradáveis a Deus, porque agora não somos só uma criatura caída, mas nós nos transformamos em filhos de Deus. Não existe bênção maior do que essa. Algumas vezes nós paramos e falamos: ai Deus, eu quero uma bênção mais, eu quero uma bênção. Deixa eu te falar uma coisa, não existe bênção maior do que ser filho de Deus. Sabe, irmãos, não existe preço para ser filho de Deus, e nós somos filhos de Deus. Eu não posso entrar aqui, porque nós não temos tempo, na questão de calvinismo, arminianismo, amiral-dismo. Nós não temos tempo para entrar nessa questão. Eu só quero ler o versículo 13 para você, que eu acho que pode te dizer algumas coisas, principalmente do meu ponto de vista, a respeito se fomos simplesmente quase que robotizados a estar com Cristo. Versículo 13. Em que também, ele está falando de todas essas bênçãos, aí no versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. É muito interessante esse versículo, porque esse versículo ele nos mostra que nós só nos tornamos parte desse novo potencial como ser humanos depois que nós ouvimos e cremos no evangelho da salvação. Depois que cremos, fomos selados com o Espírito Santo
e isso então nos faz parte de toda essa nova natureza. Diferente de acharmos que de repente as pessoas não têm a opção, eu não acredito nisso, que a pessoa não tem opção. Não precisa evangelizar fulano, porque se Deus predestinou, ele vai vir querendo ou não querendo. Não acredito nisso. Eu acredito que nós temos sim que crer no Evangelho. Algumas pessoas dizem que Deus fica fraco porque Deus não pode escolher quem Ele quer. Não, Deus escolheu nos permitir crer, para que nós viéssemos por amor, porque eu amo e não porque eu fui simplesmente robotizado a vir e não tenho opção. Minha opção é estar com Cristo. Minha opção é negar o mundo e estar com Cristo. E isso faz de mim uma nova criatura. Você percebe? Olha o que você tem, a bênção que você tem. Mas quando você olha no espelho, eu não vejo nada. É preciso olhar para a palavra de Deus. É isso que Paulo está fazendo. É preciso olhar para a palavra de Deus e crer que Jesus Cristo te transformou numa nova criatura. Crer que Cristo, que entender então que em Cristo nós temos todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Nós somos uma nova criatura. Em Cristo nós somos eleitos, mais do que isso, nós fomos colocados como filhos e não apenas como seres que foram criados. Que em Cristo nós temos a salvação e todas as outras coisas. E tudo isso nós só temos em Cristo. É interessante que Paulo, aqui na carta de Efésios, ele vai passar várias vezes a questão de em Cristo. Em Cristo, em Cristo. Ele fala cerca de 12 vezes em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Nós já pregamos, eu já preguei sobre isso, mas vale a pena trazer um pouquinho, porque Efésios fala muito a respeito disso. Sobre estar em Cristo ou estar com Cristo. Capítulo 2 de Efésios, ele vai falar várias vezes, mesmo no capítulo 1, capítulo 3, então acho que vale a pena, porque Paulo coloca essa condição. Paulo está tentando mostrar então para essas pessoas que elas podem muito mais do que elas imaginam. Paulo está tentando mostrar para essas pessoas que elas deveriam entender essa nova condição como filhos de Deus, porque se elas entenderem essa condição, elas serão maduras, e sendo maduras, elas vão fazer coisas que elas nem imaginavam fazer. E Paulo vai ensinando então que elas estão em Cristo. Irmãos, existe uma grande diferença. Eu tenho para algumas pessoas, elas imaginaram que eu estava com muita sede hoje. Eu trouxe um grande copo com água aqui, uma bacia, né? Quase para... enfim. Mas eu trouxe isso aqui para poder ilustrar um pouquinho de estar com Cristo e estar em Cristo. Uma vez para pregar essa mensagem lá em Mogi, eu me joguei dentro do batistério. Falei que estar com Cristo, estar em Cristo, e mergulhei lá dentro no meio da mensagem. Mas não dá para fazer isso aqui, a gente não tem batistério, além do que eu só fiz isso uma vez na vida, eu acho que não vou fazer nunca mais. Mas estar com Cristo, estar em Cristo é diferente. Paulo ele vai usar essa linguagem para tentar mostrar para a igreja de Éfeso, ou da Ásia Menor, que eles precisam entender a sua nova condição. Nós precisamos entender a nossa nova condição. E a nova condição ela está muito próxima de uma condição de religiosidade. Está muito próxima de uma condição de religiosidade. Muitas pessoas elas podem entender simplesmente que essa nova condição em Cristo é vir à igreja. Olha que legal, mas eu estou vindo à igreja, o que você está falando? O que é toda essa lenga-lenga? Eu já estou na igreja, eu não preciso de mais nada. Errado. Você precisa de algo muito importante. Porque quando nós aceitamos a Cristo com todo o nosso ser, de todo o nosso ser, com toda a nossa força, e entregamos a Ele a nossa vida, a palavra de Deus diz que nós fomos colocados, nós fomos retirados do império das trevas e colocados no Filho do seu amor. Nós fomos colocados na vida de Jesus, nós fomos colocados em Jesus. Jesus agora habita as nossas vidas, não habitamos mais simplesmente, Ele não habita um templo feito por mãos humanas, mas Ele habita o seu coração. Ele começa a agir através de você, se você está em Cristo. Existe uma grande diferença entre estar com Cristo e estar em Cristo. Estar com Cristo, você traz Ele para perto do seu peito e fala, pô, Jesus é muito importante. Deixa eu virar para cá, porque esse lado é maior, para não fazer um acidente. Jesus é muito importante para mim, eu levo Ele no meu peito. Várias pessoas, inclusive naquele tempo de Éfeso, faziam exatamente isso. Elas levavam Cristo no peito. Elas diziam, Cristo é importante para mim, mas elas ensinavam coisas completamente diferentes
do que Cristo realmente ensinava, do que Cristo realmente era. Mas elas levavam Cristo com ela. Cristo é importante para mim. Cristo vai aonde eu vou. Cristo anda como eu ando. Cristo é importante para mim, mas aí um colega, aqui vai fazer um papel que não é seu, tá? Você é um homem de Deus e tudo mais. Mas um colega me chama para fazer alguma coisa que não é muito cristã. Eu falo, segura Cristo aqui um pouquinho. Que é o seguinte, para isso aqui Cristo não vai. Vamos lá. Vamos fazer lá o que você... Um negócio errado, alguma coisa escura, uma mentira, alguma... Não, ele não faz nada, pode ficar tranquilo, tá bem? Ele é um bom homem. Porque Cristo agora, Ele não pode simplesmente vir. Cristo agora não pode estar comigo. Porque Ele está comigo, mas Ele está comigo nas horas que eu quero, na hora que me convém. Mas Cristo não está comigo nas horas que não me convém. Eu vou dirigir de uma forma alucinante. Cristo talvez não esteja com você. Talvez Cristo esteja saindo do carro, Ele te encontra onde você chegar. Mas agora Ele não vai estar com você. Eu vou fazer um negócio aqui que não é muito legal. Acredite, você pode até ganhar muito dinheiro, mas Cristo não está com você, porque isso não faz parte da natureza de Cristo. Pode sentar, me dá de novo Cristo. A diferença entre estar com e estar em é que com você pode levar, mas você pode deixar. Isso é religiosidade. Estar em é estar completamente inundado, submerso, como parte de Cristo. Se isso aqui fosse tão grande quanto uma banheira, eu estaria completamente tomado de Cristo, no meio de Cristo, no meio de Cristo. Cristo faz parte da sua vida. Agora é diferente. Cristo não vai onde eu vou. Eu sou obrigado, se eu estivesse totalmente imerso nessa água, eu sou obrigado a ir aonde Cristo quer ir. Cristo quer me levar para uma ação missionária? Mas eu não tenho escolha, porque eu estou em Cristo. Com uma nova criatura e meu novo potencial, eu vou até o lugar onde Ele quer. Cristo quer me levar para ajudar uma pessoa? Mas eu não sei, eu não gosto muito daquela pessoa. Mas se Cristo quer, Ele te leva. Porque já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, o viver que agora vivo nessa carne, lembra, eu olho no espelho e vejo o quê? A carne. Eu vivo pela fé. Lembra o que eu disse? A palavra é autoridade, a fé é autoridade. A fé é aquilo que faz real. Eu preciso crer que eu estou em Cristo. Porque em Cristo eu sou uma nova criatura. Com Cristo eu sou só mais um religioso que vem à igreja todos os domingos. Você está em ou você está com? Qual é a sua condição hoje? Porque se você está com Cristo, você ainda tem uma tarefa a cumprir. Você precisa aceitar Cristo como seu Salvador. Agora, se você está em Cristo, se você está com, precisa aceitar. Precisa resolver esse problema. Se você está em Cristo, então agora a sua tarefa é permitir que Ele trabalhe através da sua vida. E é isso que Paulo vai falar aos Efésios. É permitir que as pessoas vejam Cristo através dos seus atos. Porque se não é você, querido, se não é a sua vida, se não é do jeito que você quer, mas é do jeito que Ele quer, então por quê que ainda não mudou o mundo? Por que você ainda não mudou toda a história? Se nós continuarmos aqui, nós vamos ver algumas coisas que são importantes. Nós vamos ver, por exemplo, que em Cristo nós somos uma nova criatura, em Cristo as coisas velhas já passaram, isso tudo se fez novo, em Cristo nós fomos colocados nas regiões celestiais, em Cristo, enfim, todas essas coisas. Como é possível isso? É importante entender isso. Como é possível, por exemplo, eu estar nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Quando eu olho para mim mesmo, como eu disse, eu olho no espelho, eu estou aqui, eu estou na minha casa. Obrigado, querido. Eu estou aqui, eu estou na minha casa, mas como é que eu estou na minha casa? Estou nas regiões celestes. Simples. Cristo está nas regiões celestiais. E se eu estou nele, espiritualmente, eu estou nas regiões celestiais. Cristo, se eu estou nele, eu sou uma nova criatura, porque eu já não sou mais uma criatura pecaminosa, uma criatura caída. Eu sou uma criatura que nele faz parte do seu corpo. E todas as coisas então se tornam realidade e verdade
se eu entendo a minha nova condição espiritual. Agora, essa nova condição espiritual, queridos, ela não é para que você, enfim, imagine que você pode fazer isso de uma forma do seu jeito. Não dá para fazer isso do seu jeito. Olha só, Efésios capítulo 2, versículo 8, um texto muito usado, mas que nos ajuda a entender algumas coisas. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É muito importante você saber que você não consegue se tornar, ter esse novo potencial, porque você quer, porque você pode, porque você conquistou essa nova... Não, você não conquista nada. É de graça. É um presente de Deus para você. Pela fé, pela graça de Deus, nós recebemos a Cristo e nos tornamos essa nova criatura. É importante lembrarmos disso, irmãos, porque algumas vezes nós imaginamos a criatura quer ser mais amada do que o Criador. Romanos diz que o nosso problema é que nós amamos a criatura ao invés do Criador. Nós servimos a criatura ao invés de servirmos o Criador. Nós servimos a nós mesmos ao invés de servirmos o Criador. Sabe, é como se a criatura quisesse lutar contra o Criador. É como se a criatura quisesse desafiar seu Criador. É como se a criatura quisesse ser tão grande, tão forte, a ponto de ser mais do que o seu Criador. Não tente ser como Deus. Deus é Deus e nós somos simplesmente os seus servos. Capítulo 3 diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Vamos continuar lendo até o versículo 13, para entender um pouco mais o que é esse mistério que nós fazemos parte. Conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios, nós, são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Olha só, somos nova criatura, aceitamos a Cristo, um novo potencial, estamos em Cristo. Isso quer dizer que quando nós falamos, se estamos em Cristo, Cristo está falando. Quando nós tocamos, Cristo está tocando. Quando nós, enfim, ajudamos, Cristo está ajudando, e Cristo é glorificado através das nossas ações. Mas agora nós precisamos entender um outro conceito, que é um mistério. Como membros desse corpo de Cristo, como uma nova criatura, nós fazemos parte de um mistério, do mistério de Deus. É incrível ler essa passagem e pensar no que ela representa. O que Paulo está dizendo aqui, por exemplo, aqui no versículo 10, olha só: para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus,
se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. O mistério. Nem mesmo os principados ou o inferno todo sabia do mistério. Ninguém sabia do mistério. O mistério era que depois que Jesus ressuscitou, foi assunto ao céu, e o Espírito Santo de Deus, ali no Pentecostes, veio, transformou aquelas pessoas em uma nova criatura. Agora elas estão em Cristo. Começou a surgir Cristo na humanidade. Satanás tentou acabar com um, e de repente ele olha e começa a aparecer Cristo. Eu já falei isso aqui antes. Cristo, olha, mais um Cristo, mais um. Cristão é um pequeno Cristo. Mais um Cristo, mais um Cristo, mais um Cristo. E quando esses cristãos, esses pequenos cristos, eles se juntam em comunhão, eles formam uma coisa chamada igreja. E a igreja é a multiforme sabedoria, multiforme graça e sabedoria de Deus, a ponto de transformar todas as coisas que estão ao seu redor. Você pode ver, se você estudar um pouquinho a história, todos os países em que a igreja protestante esteve ali ativa de alguma forma, trabalhando, que a igreja protestante teve um lugar interessante naquele país, ou mesmo em estados e outros lugares mais, a história daquele lugar é diferente. Nós estamos ali trabalhando, o Sidney está trabalhando para levar, enfim, o evangelho lá para o norte de Minas, lá, né? Como é que chama lá mesmo? Jequitinhonha. Um lugar terrível, um lugar, sabe, pesado. As pessoas que vão lá falam isso, falam é pesado. E qual é a ideia? É que quando Cristo, através da igreja, começa a chegar ali naquele lugar, aquele lugar começa a ser diferente. Porque Jesus tem o poder de transformar tudo ao seu redor. Nós, como cristãos, somos parte da igreja de Deus. Igreja é nada mais, nada menos do que o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos os membros desse corpo. E essa é a nossa nova condição em Cristo Jesus. Irmãos, nós podemos mudar o mundo com isso. Qual é o problema? É quando você não muda nem a sua própria vida. O problema é quando você não muda nem a sua própria família. O problema é quando você não muda nem os seus próprios vizinhos. O problema é quando você não muda nem o pessoal do seu trabalho. O problema é quando você não muda nem a sua classe. O problema é quando você não muda absolutamente nada que está ao redor. Isso quer dizer que provavelmente você não entendeu o que é ser um cristão e esse novo potencial em Cristo Jesus. Em Cristo, nós somos uma nova criatura. Para encerrar, Paulo, ele vai depois, não dá tempo para a gente ver, mas ele vai dizer então que na unidade em Cristo, nós temos também que agir como cristãos. E ele nos dá uma longa lista. No capítulo 4 e 5, nós temos princípios para representá-lo e glorificá-lo. Como nós deveríamos agir? Depois você lê na sua casa. Nossas ações, através do capítulo 4, 17 a 5, 2. Depois ele fala sobre autoridade, submissão, do capítulo 5, 22 ao capítulo 6, versículo 9. São vários pontos que ele vai nos dando de como nós devemos, do que nós devemos fazer. No capítulo 6, então, ele termina, nós não vamos ler por causa do tempo, mas ele termina falando a respeito do exército, da armadura e da luta que nós temos como cristãos. E é com isso que eu quero encerrar. Irmãos, quando você não tinha Jesus como seu único suficiente Salvador, você não tinha esse novo potencial, você não tinha nada disso, você está no mundo e quem está no mundo é para se molhar, quem está na chuva é para se molhar. Não tem nenhum problema. Satanás não vai ficar brigando com você, você não precisa de capacete, armadura, você não precisa de nada disso. Porque você estava numa condição distante de Jesus. Uma vez que você se tornou uma nova criatura, ouça o que eu vou dizer, você agora é um inimigo do inferno. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Como uma nova criatura, você agora é inimigo do inferno. O inferno te odeia. O
inferno quer acabar com você. Qual é o problema disso? É que muitos cristãos não entendem a sua nova condição, não entendem o seu novo potencial em Cristo. Entender é se render, entender é trabalhar, entender é dar a sua vida para que Cristo haja através de você. Então é mais fácil não se envolver. E muitos cristãos, eles fazem um papel de tudo bem, não sei o que está acontecendo, mas assim, eu prefiro ficar na minha. Eu vou ficar, esse negócio de viver só para Cristo, de viver a vida dele, é muito complicado. Olha, de verdade, eu vou ficar num cantinho, vendo as coisas que estão acontecendo aqui na igreja. Eu não vou me envolver direito não, porque assim, eu não quero viver essa loucura toda aí. Sabe qual é o problema? Como cristão, você já é uma nova criatura e já é inimigo do inferno. E aí essas pessoas encostam e falam, tipo agente secreto cristão. Eu sou cristão, mas eu estou na minha. Não mexe comigo, eu estou numa boa. E você não se prepara para a guerra. E você começa a tomar todo tipo de chumbada de todos os lados. Mas você não está pronto para a guerra. Você não tomou a armadura de Deus. Você não se preparou com aquilo que Deus traz para você, com a armadura que Ele preparou para você. Porque você não quer assumir a condição de filho, mas por não assumir a condição de filho, você apanha como filho que não tem a armadura de Deus. Queridos, é um caminho sem volta, é um caminho maravilhoso, porque é um caminho para o céu. Mas esse caminho sem volta, para a eternidade, para viver a eternidade com Cristo, as coisas têm que acontecer. Se você aceitou a Cristo, agora aceite a sua condição como cristão. Aceite morrer e abandonar a sua vida pela vida de Jesus. Aceite que você está em Cristo. Aceite viver com as condições que Efésios nos mostra, com todas as condições que ele coloca para todos os cristãos. Aceite tomar a armadura, aceite entrar nessa guerra, porque se você não entrar nessa guerra, você vai apanhar muito, e vai ficar muito, muito machucado. E Deus está olhando para você e está dizendo, é só você entender que em mim você é uma nova criatura, e que eu tenho mais para você, eu tenho poder. Você recebeu o poder, você recebeu uma nova essência. Até quando você vai continuar se fazendo de bobo e apanhando do inferno? Porque como cristão de verdade, genuíno, você é o inimigo do inferno. Tome a armadura de Deus, toda ela, o capacete da salvação, o escudo da fé. Leve o Evangelho, calçando os sapatos daquele que leva o Evangelho, a espada da verdade. E você vai estar pronto a resistir quando o inimigo bater a sua porta. Ele te oferece uma nova vida. Se você entrou, viva ela. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na sua presença. Não como criaturas. Louvado seja o seu nome. Não somos mais criaturas. Somos filhos. Filhos amados. O Senhor nos amou tanto a ponto de mandar o seu Filho unigênito morrer por nós. Não como seres que caminham simplesmente, aleatoriamente nesse mundo, não. Nós nos colocamos na sua presença com um propósito, Pai. Propósito de viver a sua vida. Propósito de abrir mão da nossa e vivermos a sua. Senhor, nós não podemos continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo. Nós temos que viver como filhos de Deus, como soldados desse exército, Pai. O Senhor é o general, o Senhor é o cabeça. Nós somos a igreja, seu corpo material de Jesus nessa terra. Quando nós abraçamos, Cristo abraça. Quando nós falamos, Cristo fala. Em nome de Jesus, Pai, usa-nos na tua casa, na tua causa, no teu reino. E que nós, Pai, possamos viver essa nova condição e todo esse potencial que o Senhor nos apresenta. Em nome santo de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Como cristãos, vamos ficar de pé.
vivam o Evangelho, vivam a nova vida em Cristo Jesus. Não dá para fazer de conta, tem que ser de verdade. Lembrem-se que terça-feira nós esperamos você para ouvir um pouquinho sobre facilitadores. Logo mais nós vamos avisar quando começa os nossos núcleos. Continuamos orando. Como é que está sua esposa? Está melhorando? Continuamos orando pela Sandra, continua sendo alvo das nossas orações. Diga para ela que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e o encorajamento do Espírito Santo seja sobre a sua vida, não apenas hoje, mas para todo sempre. Em nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe.